Olá para você que acompanha a Agência Brasil de Notícias, eu sou o Márcio Paz Barreto e mais uma vez estamos aqui numa edição do podcast Papo Reto, direto da redação da ABN. Hoje, dia 2 de dezembro, quinta-feira, vamos falar sobre educação e você pode participar com a gente através das nossas plataformas digitais. Estamos ao vivo no Instagram, no Facebook, no nosso site também, www.agenciabrasildenoticias.com.br. Você que está no Instagram, você pode compartilhar com seus amigos, com os seus colegas, os profissionais que trabalham com você. É só clicar nesse aviãozinho que está do lado direito aí do seu Instagram, compartilha, porque hoje o podcast vai ser incrível, trazendo informações para vocês bem relevantes, informações para toda a sociedade. Você pode compartilhar e também participar do podcast, mandando a sua sugestão, sua dúvida, a sua opinião sobre o assunto de hoje. Manda pra gente que a gente fala aqui e pergunta dos nossos convidados. Se você quiser participar através do nosso WhatsApp, a nossa produção vai estar pronta para te atender também. É só você mandar mensagem para o 99460-0627. 99460-0627. Como eu falei, vamos falar de educação. E eu recebo hoje aqui, com muita alegria, a professora Maria José, diretora-geral da Faculdade Boas Novas. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui. E com ela, para conversar com a gente sobre esse assunto de educação, professor Hernan Gutierrez Herrera, coordenador do curso de jornalismo da FBN. Seja bem-vindo. Muito boa tarde, Márcio. Eu fico feliz estando aqui, inclusive dividindo essa bancada com a diretora da faculdade. Bom, você, como eu falei, pode participar, pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Vou repetir o número, 994-60-0627. 994-60-0627, manda sua pergunta, sua sugestão e a gente vai estar pronto aqui para responder e interagir com você que está nos acompanhando no podcast Papo Reto. Ó, professora Maria José, a gente tem uma pergunta em todo podcast, a gente faz assim, ó, professora Maria José, o nome já está dizendo professora, mas quem é a Maria José? Acho que nem o professor Hernan sabe. Ah, é? Além de professora, diretora da faculdade, quem é a pessoa da Maria José? Pois é, a gente tem vários papéis, né? A gente tem que... Eu acho que é um desafio, cada papel. Eu sou mãe, eu sou esposa e tenho a grata satisfação de estar na Faculdade Boas Novas aí, ao longo desses 17, né, Hernan? Eu olho para o Hernan porque eu sempre estou colocando um ano a mais, então são 17 anos. E assim, sou piauiense e cheguei em Manaus bem criança ainda, vim para estudar. A UFAM foi a nossa casa ali de formação. Tenho 2 filhos maravilhosos que Deus me deu, tenho um esposo, uma família. Tenho o Rafael, né, e o Israel. Um é advogado e o outro está terminando o curso de medicina. E a Faculdade Boas Novas, para mim, eu costumo dizer que foi um local onde eu pude aliar uma vocação e também a minha profissão. Sou pedagoga de formação, fiz outros cursos, administração, e segui um pouco a carreira acadêmica, fiz o meu mestrado, um doutorado. No ano, assim, terminei, defendi a minha tese e veio pandemia. E é mais ou menos isso. A senhora falou 17 anos? A Faculdade Boas Novas. Faculdade Boas Novas, de educação. 17 anos. Então, eu fui professora no estado, passei no concurso da prefeitura. Então a gente está falando de amor, né? A gente está falando de amor, de sentimento pela educação. Estamos falando, sim, de uma escolha, não é? E um amor, sim. Eu na oitava... Olha uma coisa engraçada, que geralmente a gente não conta dessas experiências, né, que falam da pessoa. Na minha oitava série... Aqui o podcast é papo reto. Pois é. Na oitava série, numa aula, num dia dos professores, eu fiz uma poesia para minha professora. E eu tinha lá os meus 16, 17 anos, oitava série, não, eu era mais jovem. Não, mas é que eu comecei tarde já, a minha história é um pouquinho... Eu fui para a escola pela primeira vez para ser alfabetizada aos 9 anos de idade. Olha. Então, lá pelos 15 anos mesmo, 14, 15 anos, estava na oitava série e
eu li uma poesia e a minha professora de história olhou para mim e disse: você será uma pedagoga. E não é que eu fui fazer pedagogia mesmo, fiz outros cursos, mas a pedagogia é a minha formação, minha primeira formação. E o Hernan Gutierrez Herrera, quem é esse cara apaixonado pela educação, que hoje é professor, coordenador de curso? Márcio, pergunta difícil, né? É muito pergunta difícil para começar. Márcio, eu sou um colombiano brasileiro. Cheguei aqui ao Brasil em 2008, daí o meu sotaque já não justifica. Nem tem quase. Eu cheguei em 2008 aqui ao Brasil. Eu tive que sair da Colômbia por diversos problemas sociais que a Colômbia tinha na época, né? E aí nós fomos então forçados a vir para o Brasil. Eu fazia a faculdade de comunicação lá na Colômbia e tive que parar, vim para o Brasil e eu reiniciei a minha faculdade na Boas Novas. Quando eu cheguei aqui, já para 2010, eu comecei na Boas Novas, né? E aí fui me preparando. Na verdade, à época não pensava em ser professor, eu gostava e sempre gostei muito de televisão, então era isso que eu fazia, era isso que eu respirava 24 horas por dia. Aí chegou o ponto em que profissionalmente eu senti que precisava mudar. Isso quando a minha filha nasceu. Eu tenho uma filha de 8 anos, Emily Vitória, eu sou casado com a Aline Xavier, minha esposa, né, que conheci na Faculdade Boas Novas e também regressa de lá. Minha história está muito ligada à Faculdade Boas Novas, né? E eu senti que precisava mudar meu estilo de vida, né? E quando fiz essa mudança, eu comecei a explorar outras áreas da comunicação. Você sabe que nós temos uma quantidade de coisas que um comunicador, que um jornalista pode fazer, né? E quando, já passando alguns anos fazendo muitas atividades, eu encontrei a docência, fiz uma experiência na Fundação Rede Amazônica, e aí eu comecei a me apaixonar pela educação. Mas esse homem que veio, né, forçado para o Brasil, deve ter passado por grandes desafios, né? Que poucas pessoas sabem, né? E às vezes a gente abre o programa aqui, o podcast, justamente para que as pessoas conheçam o outro lado. Porque o professor Hernan todo mundo já conhece, a professora e a doutora Maria José também já conhece lá na faculdade. Mas muitas vezes o ser humano, né, ele fica ali guardado e as pessoas não conhecem, né? A gente sabe, eu ouço de muitas pessoas, não é porque eu estou na frente de vocês, que vocês têm um grande coração. E isso é importante. Hoje em dia, ter um ser humano que olha para o outro ser humano dessa maneira é raro. E por isso que a gente começa o podcast assim, perguntando: quem é você? Né? Quem é você? Alguns não sabem responder não, viu? É um exercício mesmo, né? É um exercício. E é um papo reto, né? A gente consegue descrever os outros. Os outros. É fácil, né? É a mesma coisa de você, o professor vai dizer, dê a sua nota. Dá a prova para o aluno, olha, cada um vai dar a sua nota. Meu Deus, é muito difícil. É muito difícil. Mas vamos lá, vamos falar de educação, porque a educação está aí em pauta sempre, e a gente fala desse momento, né? Um momento que, se a gente não estivesse vivendo, sentindo, a gente poderia dizer que era surreal, que é o momento de pandemia, né? E eu queria saber de vocês como é que foi enfrentar essa pandemia, a senhora à frente de uma faculdade, o professor coordenando aí um curso muito importante. Como é que foi esse momento para vocês que vivenciaram diretamente junto à educação? Eu acho que eu posso falar, eu vou dividir um pouco com o Hernan, porque o Hernan, enquanto jornalista e coordenador do curso de jornalismo, foi uma das peças chaves nesse momento em que a pandemia parou tudo. E então, Hernan, até assim, aproveitar esse momento que a gente está falando muito de vida, de ser humano, reconhecer e agradecer o teu trabalho na Faculdade Boas Novas, porque a educação híbrida, a educação à distância sempre foi algo que a gente sabia que viria em algum momento e que a educação em si já caminhava para esse momento. Mas a pandemia antecipou tudo. Eu fiz um documentário durante a pandemia sobre vacina, e eu escrevi que a pandemia, ela
antecipou um futuro que a gente estava esperando. Exatamente. Em relação à educação, essa é uma verdade, Márcio. Verdade. A pandemia foi assim, fecha tudo, para tudo, lá pelo dia 17 de março de 2020. E então, e agora? O que faremos? Então, esse momento, a pessoa e a presença de um curso de jornalismo na Faculdade Boas Novas foi essencial, foi fundamental, porque nós tivemos que ficar em casa e assim, uma semana depois, né, Hernan, para eu não faltar com a verdade, uma semana depois ou 3 dias depois nós estávamos no ar. Com todas as aulas. Exatamente. Com todas as aulas, Márcio, funcionando. Claro, começamos com Google, começamos com YouTube, aula ao vivo, Zoom, então algumas coisas. Aquela plataforma, por exemplo, o Google Education, que era uma coisa tão para nós, meu Deus, claro, mas Harvard já usava, as grandes universidades, e nós tivemos que correr para nos, enquanto instituição, montar toda uma estrutura para que os nossos acadêmicos não tivessem nenhum tipo de prejuízo. Tinha que oferecer o ensino de qualquer maneira, né? De alguma forma. Então, todo mundo correu para montar essa estrutura, mas o conhecimento técnico e do curso de jornalismo, da administração, e nesse momento o querer fazer, o se preocupar com os alunos que estavam em casa desesperançosos ou desesperançados, que eles estavam enfrentando o medo, a dificuldade, aí vem a crise de todas as áreas, aí entra o apoio psicológico. Então, foi um momento em que nós tivemos que, além de nos reinventar, nos adaptar. Houve certas dificuldades que muitas dificuldades. Quais foram, assim, as principais, professora? Olha, eu enquanto gestora, eu falei, nós vamos, para onde nós vamos? Fechar. Nós vamos fechar. Nós vamos, e agora? Então, foi um momento de muita incerteza, de muita dificuldade, mas assim, a gente conta hoje, professor, uma das marcas da Faculdade Boas Novas é o pertencimento. Eu digo isso nas reuniões e digo isso para todo mundo ouvir. Nós temos o melhor corpo docente do mundo. Eu sou suspeito de falar. Os melhores profissionais. Ela acabou de chegar aqui, ó. Do mundo. E depois ela vai me explicar que ela me fez. Eu fiquei surpresa hoje, porque realmente. Então, de repente, nós tivemos que nos adaptar a uma vida e enfrentando tudo isso com medo. Sabe, o que vai acontecer daqui para frente. Esse medo ele foi generalizado, né? Esse sem saber o que ia acontecer no dia seguinte. Foi algo inusitado, né? Ninguém havia passado por isso antes. A última pandemia que paralisou alguma coisa foi há mais de um século. Então nós estamos despreparados emocionalmente para lidar com isso, ainda mais os nossos alunos, né? Para o senhor, professor, como é que foi passar por esse momento? Professor, já estou chamando de professor. Já estou dizendo. Por enquanto, A professora Carla já disse que então olha, foi muito difícil, do ponto de vista do docente, você se acostumar a dar aula para uma câmera. Quem é jornalista tem um pouco mais de aptidão, está mais acostumado, consegue fazer esse diálogo sem ninguém à sua frente. Mas os outros professores dos outros cursos eram um processo de orientação constante. Era o professor que começava a aula e ele não sabia se tinha gente assistindo, então ele teve que começar a descobrir a ferramenta, porque no início, vale recordar, Márcio, professora Maria José, que quando nós pegamos o primeiro semestre da pandemia, nem o Google Meet, do sistema Google for Education, preparado, né? Eles tinham videoconferência de 4 ou 5 pessoas. Acho que o mundo inteiro
Não tinha ninguém sabia como lidar com isso. Tinha o Zoom, que era uma ferramenta um pouco mais difícil, mas o aluno tinha que instalar um aplicativo e esse aplicativo consumia os dados dele. Outra coisa, estava todo mundo com problemas financeiros. Como é que esse aluno vai ter internet? Como é que esse aluno ainda vai instalar aplicativos em cima dos dados? Então era uma problemática constante. Eu lembro e recordo isso com alguma nostalgia, porque foi muito difícil, né? A gente abria as aulas e os primeiros 10, 15 minutos de coaching, levantar o astral da turma. Tava todo mundo triste. Tinha que ter isso aí também, né? Tinha que ter esse momento. Preparo emocional. Então foi algo desafiador, mas eu acredito que nós saímos grandes. Enquanto instituição, Faculdade Boas Novas saiu grande. Hoje nós temos um domínio desse ensino híbrido, ancorado nas estratégias de internet online, e eu acredito que é exemplar. Que nós hoje conseguimos condensar tudo isso com todo o nosso corpo docente marchando junto. Quando eu falo todo o nosso corpo docente, eu falo professores de 60 anos, 65 anos, até 70, dando aula em todo esse sistema novo. Legal. Eu acompanho algumas ações, né, da FBN e eu acho muito legal isso. Seminários, lives que foram feitas pela faculdade, eu achei fantástico também. Cursos que foram oferecidos, o professor Hernan ofereceu um curso que, nesse momento, não só as instituições de ensino tiveram que ir para as ferramentas, para o online, mas as igrejas, as outras instituições, e o professor Hernan, através do curso de jornalismo, ofereceu, e a faculdade ofereceu, à distância, um curso. Você pode falar melhor. Né? Era um curso de transmissões online a partir de ferramentas simples, como celular ou uma webcam. Tinha uma demanda também, e a Faculdade Boas Novas pertence a um grande instituto, que é a Assembleia de Deus, né? Então, por ser a nossa mantenedora, nós tínhamos também um outro problema conhecido, que eram as igrejas de pequeno porte, que não conseguiam transmitir o culto para os irmãos. E aí passaram a transmitir. Nós passamos a passar esse conhecimento, passamos esse conhecimento para eles através de um curso online, todo gratuito, disponibilizado como um curso de extensão. Isso foi sensacional, porque acabou não abarcando apenas Manaus, mas do Brasil inteiro tivemos alunos aí aproveitando. E como é que está sendo esse momento agora? A gente vê que em algumas cidades a situação está voltando à sua normalidade, digamos assim, mas a gente ainda tem um receio, né? Como é que está sendo a volta, né, das aulas presenciais? Como é que a faculdade está lidando com isso? A rádio, a TV? Então, uma das nossas preocupações sempre foi voltar dentro de todo aquele protocolo. Esse momento da pandemia também, Márcio, vale lembrar que houve uma aproximação das instituições preocupadas com tudo isso que a gente estava vivendo, Fundação de Vigilância Sanitária, as outras instituições que se emanaram, e a gente começou a se reunir e a partir dali criar estratégias para essa volta segura. Então a Prefeitura de Manaus, o Estado, enfim, foi um momento de muita fraternidade, sabe? Então a gente sempre procurou voltar dentro dessa segurança que os protocolos ditaram, enfim. E nós trabalhamos aí com o modelo híbrido e voltamos de forma presencial 100%, agora no segundo semestre já de agosto, mas assim, esse 100% sempre também tendo uma semana em que os alunos, os acadêmicos ficam em casa e com as suas aulas, esse modelo híbrido, né? Gradativo, né? Híbrido, exatamente, gradativo. E com todas as recomendações, o uso da máscara, todo o aprendizado que a pandemia nos proporcionou. E esperando que passe, né? Que não venha. E professora, algo interessante, né? É que a gente volta para um 100% presencial agora, o nosso ensino, mas a gente não deixa de lado as ferramentas que nos fizeram crescer tecnologicamente. Hoje o nosso ensino é 100% presencial, mas a nossa educação é híbrida. Então o aluno começa uma aula na sala, ou então cedo, a professora Carla está aqui, eu sei que ela faz isso também.
de manhã cedo, 7h30 da manhã, antes da aula, já tem uma apostila para o aluno começar a ler, porque a partir das 8 a aula vai ser em cima dessa apostila. E depois ele termina essa aula, mas ele já tem outras encomendas ou outras atividades que ele pode fazer dentro da plataforma. E a gente consegue, com isso, ter essa hibridez do sistema, né? Quando a gente fala de educação, a senhora falou de ensino híbrido, a gente não pode deixar de dizer que o ensino híbrido, ele rompe fronteiras, né? Sim. Existe algum projeto para alunos de outros estados? Vocês pensam nisso também a partir de agora, com essa nova ferramenta? Então, desde o início da autorização da nossa faculdade, nós já pensávamos em trabalhar o nosso projeto de educação à distância. Porque uma das primeiras experiências que nós tivemos, porque assim, Márcio, a gente vem de uma história de um curso de ciências teológicas, ou seja, o nosso mantenedor hoje é um seminário que tem 43 anos, que é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas. Então ele formou essas lideranças hoje que estão atuando em todo o nosso estado, fora dele e até fora do Brasil, com os projetos missionários da nossa mantenedora. Então, assim que a gente autorizou a faculdade, os líderes dos municípios, todos chegavam e diziam: professora, quando é que vocês vão chegar lá no nosso município com o curso de teologia? E o nosso coração assim doía, porque a gente queria chegar lá. A procura é dos municípios? Dos municípios, é muito forte, sempre foi muito forte. Isso em 2005, né? Eu estou falando de 2005, porque tudo que acontece na capital, o interior quer também. Os municípios querem também. Natural, eles né? querem, natural. E a gente sofria, porque a gente não tinha ainda essa estrutura, porque a educação à distância sempre foi uma coisa distante também, porque a estrutura era muito pesada, a estrutura tecnológica, as plataformas. A internet no nosso estado é muito problemática, enfim, quem conhece o Amazonas sabe do que a gente está falando, das dificuldades. Então, sempre foi um desafio. E no ano anterior à pandemia, nós autorizamos o nosso primeiro curso em EAD, que é 100% à distância, que foi o primeiro curso da faculdade, que é o de Ciências Teológicas. Então, nós pensamos assim, meu Deus, agora é a nossa vez. Aí veio pandemia, que atrasou um pouco aí, mas o futuro, Márcio, é todos os nossos cursos irem para EAD também e a gente alcançar. Nós estamos agora marcado para 14 de dezembro, a Faculdade Boas Novas já abre o primeiro polo dela em Belém, olha, que no maravilha. Pará. Então, porque lá então, tem no momento isso, de pandemia, a faculdade está expandindo. Exatamente. Então, agora legal. Em dezembro, porque lá tem o curso de teologia, que é o que é 100% EAD. Agora, a pandemia, esse modelo híbrido também, flexibiliza muito, a própria legislação flexibilizou muito para a educação à distância. Todos os cursos hoje, ele pode oferecer à distância 40% da sua estrutura curricular. Então, isso aí traz para a gente também muitas possibilidades. Né, professor? E isso 40% não sendo EAD, curso presencial. Hoje, pelo MEC, ele pode oferecer 40% das suas disciplinas à distância. E ainda é algo interessante, né? E é que essa oferta das disciplinas à distância, elas acabam rompendo a barreira, mas não distanciando o aluno daquela sala de aula que ele sempre gosta, tá? Porque às vezes, quando a gente fala do ensino EAD, tem perfil de aluno que se dá bem, tem perfil de aluno que não se dá bem. Eu vou confessar uma coisa para o senhor, professor. Eu estou me adaptando melhor, porque eu sou aluno também de universidade. Estou fazendo uma segunda faculdade agora. E eu me adaptei melhor no EAD do que no presencial. Somos dois, professor. Parabéns. Já eu o contrário. Já eu gosto da É presencialidade. por isso que tem que ter as duas opções, né? Sim. Eu tenho dificuldade e pouca disciplina. Mas é perfil de aluno. É perfil. Eu nem sabia que eu tinha esse perfil. Olha aí. Eu nem sabia. Mas é autonomia. Se você tiver aquela autonomia, aquele negócio de você senta, você marca um horário no dia, você senta lá e você também saber lidar com a educação sem interação com colegas, porque isso pesa bastante.
E tem uma coisa também de gerações. Vocês são mais jovens. Não, para com isso. Dependendo Ah, me chamam de velhinho. Eu sou velho. Depois, terminando o podcast, eu vou lhe mostrar que me chamam de velhinho, mas, de assim, vovô. Tecnicamente falando, né, a gente sabe que faltava isso, foi estudado e muito debatido agora na pandemia. Faltava a educação à distância, um pouco de presencialidade. E o que faltava no sistema, no ensino presencial, um pouco também de EAD. Então, esses dois modelos, só que assim, a gente sabe que a educação do futuro é híbrida. Ela é híbrida. E isso a gente vinha, os educadores, profetizando isso há 15 anos nos congressos de educação que a gente ia. Todos os congressos, tinha alguém, ou da ABMS, ou enfim, do MEC, a educação é híbrida e vocês, enquanto mantenedores, precisam se adaptar, enfim. A senhora, professora, tocou num assunto que há muito tempo, talvez seja curiosidade de algumas pessoas, a senhora falou de um curso que existe na FBN, que é o de Ciências Teológicas, né? E aí muitas pessoas perguntam, mas a Faculdade Boas Novas, o público é específico especificamente evangélico, não é e tal? E eu percebo que não. Como é que ele dá com isso? Vocês têm esse feedback da população, dos estudantes? Obrigada por fazer essa pergunta. Pergunta boa, né? Não, mas é porque já foi dúvida minha também. Há muito tempo atrás eu acreditava nisso. Não, né? Você sabe que a nossa coordenadora do curso de Direito, ela tá assim, ela não cansa de dizer, professora, mas ninguém sabia que tinha direito aqui. Eu fui um deles, viu? Tá aqui a Carla que é prova disso. Eu não sabia. Então, aí claro que a culpa é nossa. A culpa é nossa, sim, no sentido da gente sair um pouco mais das quatro paredes, né? Mas assim, a faculdade, ela começa muito modesta com o curso de Ciências Teológicas, porque era uma necessidade de formar liderança, de preparar os nossos líderes e tal, daqui de Manaus e fora. Mas a própria comissão do MEC, quando chega na faculdade, ele olhou pra gente e disse assim, olha, vocês são loucos, são malucos. Abrir uma faculdade com curso de teologia? Pra que isso? Então, é claro, essa proximidade, inclusive geográfica, da própria mantenedora, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela criou esse estigma, então, de que a faculdade era só para evangélico, era só para líderes e que não tinha um outro curso na Faculdade Boas Novas. Mas veja bem, a gente sempre... Com o projeto de educação também, anos depois, veio um projeto forte de comunicação, que é uma rede de rádio, de TV. Então foi uma outra necessidade. A faculdade foi autorizada com Ciências Teológicas, mas no outro ano ela já veio com comunicação social, que englobava o curso de jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda. Então eram 3 habilitações naquela época, que era comunicação social. Aí as coisas vão mudando. Em seguida veio o curso, junto com comunicação, já veio pedagogia. Porque, assim, uma igreja com 350 mil membros só na capital, uma escola bíblica dominical. Quantos cursos hoje na faculdade? 9 cursos com o curso de Ciências Teológicas à distância, porque é uma outra modalidade, ele é um outro curso. Então, é a teologia, pedagogia, administração, jornalismo. Antes da pandemia, nós autorizamos mais 4 cursos, que foi Ciências Contábeis, Psicologia. Psicologia, que é um curso também muito, muito forte. Muito apropriado. E apropriado para o momento, que foi uma âncora para nós nesse momento da pandemia. As nossas psicólogas entraram em ação, fazendo atendimento aos nossos alunos e professores e funcionários, que foi assim uma grande aquisição para a faculdade. Foi o curso de psicologia, porque a área do momento também, as clínicas psicológicas estão lotadas, os psicólogos nunca foram tão procurados. E aí veio também o curso de Direito e Ciências da Religião. O curso de Ciência da Religião, é bom que se fale isso, Márcio, porque o professor, a gente vem preencher uma lacuna histórica no nosso estado. O profissional de ensino religioso,
ele está cerca de 3.000 professores, está na sala de aula sem a devida formação. Porque... E eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Desculpa ele interromper. Faz tempo que eu não vejo essa disciplina nas escolas. Ensino religioso. Dificilmente você encontra, porque na minha época tinha uma disciplina onde você estudava a fundo o ensino religioso e hoje... Ele faz parte da estrutura, talvez seja esse reflexo. Da estrutura curricular, ele faz parte. Mas é preenchido com o profissional da história, do português, apenas como complemento de carga horária. Então o professor vai para lá totalmente despreparado no sentido... despreparado no sentido de não conhecer a fundo a matéria. Exatamente. É porque... Por exemplo, então, é o teólogo que tem que ir para... Bom, a lei é muito é muito clara, o artigo 33 lá da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que uma das que a criança é resguardada, o aluno ele tem que ser resguardado do proselitismo na sala de aula. Quem vai fazer essa função? O cientista da religião. Por quê? Porque ele vai apresentar não apenas a religião que ele professa ou a religião dele, mas todas as religiões. Então, o curso de Ciências da Religião, ele foi autorizado também pela Faculdade Boas Novas e é o único no nosso estado presencial e que vai ajudar esse profissional que está na sala de aula, mas sem a devida formação. Então, são 9 cursos hoje e esses cursos foram vindo, mas o que marcou foi a teologia, né? Nós brincamos, o nosso primeiro coordenador do curso de jornalismo, né? que esteve conosco no simpósio agora, juntamente com o magnífico reitor da UFAM, que é o professor Dr. Alan Rodrigues. Conheço, foi meu colega. Então, o Alan era o nosso coordenador e ele dizia assim que ele era muito... As pessoas lá na universidade, os colegas chegavam e diziam assim: Alan, eu ouvi dizer que você tem que ficar fazendo oração de joelho meio-dia lá na frente no Canaã, e que só pode dar aula lá quem for... Mitos, né? Enfim, então algumas histórias, alguns mitos que foram divulgados, mas que não é essa a realidade não. A Faculdade Boas Novas, como todas as instituições de ensino superior, elas são abertas a todas os tipos de credo, enfim, não existe nada que, nem ninguém que... E a Faculdade Boas Novas, todas as pessoas que chegam lá observam o rigor acadêmico, a excelência do ensino. Por isso que eu reafirmo que nós temos os melhores professores. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem estagiários aqui, né? Já passaram alguns estagiários da fundação, da Boas Novas, e são pessoas realmente que têm um diferencial, né? A gente percebe isso quando chegam aqui. Então, eu já quero deixar aqui, dar os meus parabéns ao todo o corpo docente lá da Faculdade Boas Novas, porque realmente aí a gente acompanha também o trabalho de vocês, né? Porque eu acredito que o ensino, ele precisa desse comprometimento. Aliás, vou usar a mesma palavra que a senhora usou, desse pertencimento. As pessoas têm que se sentir pertencentes àquele processo. É verdade. E só assim que a gente vai evoluir e vai conseguir chegar no desenvolvimento. Eu quero pedir desculpa e perdão de vocês aqui, que eu estou mexendo no celular, porque tem muita gente falando aqui, muita gente comentando aqui no nosso Instagram, no nosso Facebook. Pessoal, professor Hernan Herrera, sempre disponível para encontrar soluções, hein? Rapaz, aí, ó. Filha da Faculdade Boas Novas, minha segunda graduação, lá eu digo, melhor faculdade do Brasil e melhor corpo docente, amo a Faculdade Boas Novas. Essa se sente pertencente. Essa é pertencente, a Melissa aqui, ó. Tá terminando pedagogia, ela tá dizendo, tá avisando e após. É a segunda graduação da Melissa, né? Maravilha. Bem jovem. Muita gente aqui comentando, já eu vou falar de todos aqui, porque a gente vai fazer um rápido intervalo, já a gente volta falando do momento atual. A gente está ainda nessa fase de pandemia, vamos falar de Omicron, saber deles
como é que eles estão se preparando para enfrentar isso, porque o Brasil inteiro já está preocupado com essa nova cepa, e a gente vai conversar com eles também, assuntos sobre simpósio, vai ter ação social no fim de semana, então fica ligado, já já a gente volta, não saia daí. É rápido, né? É 30 minutos já. Pois é. Carlinha... Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dão incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Estou aqui no Maná Delivery, onde aqui o lanche tem preço de qualidade, tem qualidade no atendimento e mais do que isso, hein? Produtos totalmente selecionados. Pessoal, e o Maná Delivery fica localizado na Avenida Airão, aqui no centro, atrás do Hospital Santa Júlia. É fácil de localizar, olha só. Nós não fechamos, todos os dias atendemos a partir das 4 horas até meia-noite. Entregamos em toda Manaus. Você, mulher, venha nos fazer uma visita. 9211-8657. Ligou, pediu, chegou. Entregamos em toda Manaus. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pela participação de todos. Podem continuar participando, mandando suas mensagens, sugestões, mandando abraço. Tem muito elogio aqui pro professor Hernan, para a professora Maria José. Pode continuar mandando, já já a gente vai ler todos eles, porque agora eu quero falar para você sobre a Agência Brasil de Notícias. O podcast Papo Reto traz essa proposta toda semana de trazer convidados, pessoas ilustres, personalidades, autoridades da nossa cidade, da nossa região, para debater assuntos de relevância para toda a sociedade amazonense. Hoje a gente está falando sobre educação, momento pandêmico, e isso é muito importante para todo mundo. Então, quero agradecer a sua audiência, você pode participar. Então, a nossa página na internet é www.agenciabrasildenotícias.com.br. E hoje trazemos aqui em destaque, prefeito de Canutama se torna alvo de Ministério Público, Ministério Público do Estado por nepotismo. Temos também a Assembleia Legislativa do Amazonas, aprova reajuste para cargos do Detran e concurso público para o órgão. Inclusive, esse concurso público, a gente já está aqui produzindo uma reportagem sobre um pronunciamento que deve acontecer amanhã do governador Wilson Lima, onde ele vai lançar os editais dos concursos da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento de Trânsito, Detran. Já subimos? Olha, rapaz, o pessoal é rápido aqui, tá vendo, professor? O pessoal é rápido. Editais de concursos de segurança pública vão ser lançados nesta sexta-feira. Foram mais rápidos que eu, viu? É bom esse clima de redação, né? Olha aí, é na hora. Aqui o tempo é em tempo real. Aí do lado direito tem o podcast Papo Reto, ao vivo, onde você tem a aba lá da ABN Play. Embaixo tem a seção de opiniões, né, política. Toda a editoria aqui você acompanha na agenciabrasildenotícias.com.br, e mais embaixo, pode descer mais um pouco aí, porque tudo isso é destaque do dia de hoje, hein? Fica atento aí, ó, tudo é destaque do dia de hoje. Pode baixar um pouquinho, tem mais aqui os vídeos, né? Tem as mais lidas, o nosso card do podcast Papo Reto, toda terça e quinta, às 5h03 da tarde, e aqui você pode colocar o seu nome completo,
seu e-mail, assinar, é 0800, não paga nada, você vai receber no seu e-mail em tempo real. No momento que a notícia é publicada, você recebe também no seu e-mail para que você fique bem informado todos os dias. Essa é a Agência Brasil de Notícias.com.br. E no Instagram também temos o nosso card aqui das principais notícias do dia. Você acessa ABN Notícia, segue a gente no Instagram e aí você vai encontrar todas as notícias também, inclusive a notícia de Manacapuru, que é o primeiro município do Amazonas que vai cancelar, já cancelou na verdade, a festa de Réveillon. A gente está aguardando até o dia 12, né? 12 de dezembro, o prefeito Davi Almeida se pronunciar quanto à questão da festa do Réveillon em Manaus. Então a gente está acompanhando, tem o nosso podcast também ali, ó, né? Podcast Papo Reto, material de política, segurança, educação, enfim. Acessa ABN Notícia no nosso Instagram e no Facebook e todas as plataformas digitais. Ó, tô recebendo aqui muita mensagem de elogio aqui, ó. O professor Hernan é um grande parceiro acadêmico e fraterno com seus colegas professores. Como profissional e coordenador do curso, cargo que ocupa atualmente. Boa tarde, gente. Penso num bate-papo maravilhoso com essas pessoas maravilhosas. Muita gente elogiando aqui. Que mais? Tinha uma pergunta aqui. Cadê? Pergunta do Mário Rodrigues. Como foi trazer um evento de grande porte igual ao simpósio em parceria com a UFAM? Eu ia fazer essa pergunta daqui a pouco, mas já que ele está perguntando, então dá prioridade a ele. Esse simpósio, né, o primeiro simpósio de comunicação, cultura e Amazônia, foi uma realização em parceria com o UFAM e com o ICSES de Parintins. Nós juntamos 3 instituições e isso é gratificante demais, porque nós estamos falando da Universidade Federal do Amazonas, a primeira, a mãe de todos nós de alguma maneira, né? Eu fiz o meu mestrado lá, tenho um carinho imenso pela Universidade Federal do Amazonas, a professora Mazé também é filha dessa casa, e nós então nos juntamos com o professor Alan Rodrigues, que já foi coordenador do curso de jornalismo da FBN e agora ele é diretor da Faculdade de Informação e Comunicação. Então fizemos um projeto e colocamos isso para realizar o primeiro simpósio de comunicação, cultura e Amazônia envolvendo 3 instituições. Uma semana inteira de evento e você pode imaginar como dá trabalho você juntar 3 instituições. Imagina nesse período de pandemia. Claro, com tudo que isso obriga a fazer, né? Que primeiro, nós não podíamos aglomerar, ainda não é o momento. É claro que todas as pessoas que participaram ou participamos do simpósio estávamos com um esquema vacinal completo, mas ainda assim aqui as fotos do simpósio. Aí o Filipão aqui é nosso estagiário, ó. Acadêmico de jornalismo da Faculdade Boas Novas, né? Tínhamos aí o pessoal da UFAM, o reitor da UFAM, o doutor Puga, esteve com a gente na abertura do simpósio, ao lado da nossa diretora, a professora Maria José, estreitando os laços e falando sobre novas parcerias, futuras parcerias que a gente vai continuar realizando. E esse simpósio, Márcio, ele teve 11 oficinas ministradas por diversos profissionais daqui de Manaus, do Amazonas inteiro e de outros estados do Brasil. Inclusive tinha uma oficina que foi ministrada por um diretor da Globo. Então foi algo que envolveu muitas pessoas e muitas esferas. Tivemos mais de 8 mesas de debate e tivemos 8 palestras, todas elas proferidas em sistema híbrido, algumas delas, outras 100% online. Então tivemos participações do sul do país, do sudeste, daqui do norte do Brasil. Foi um evento feito por instituições do estado do Amazonas, mas que envolveu e mobilizou pessoas do Brasil inteiro. Eu vi, professor, aqui nas fotos, pode colocar de novo aí, Luquinha? Coloca as fotos do simpósio. Eu vi essa garotinha com cocá, uma indígena, acredito, uma indígena lá no fundo com um cocá também. Quais foram os temas que vocês abordaram nesse simpósio? Olha, foi cultura, comunicação, cultura e Amazônia. Nós partimos do seguinte princípio, Márcio, que o comunicador, o jornalista, ele tem que entender a parte prática da sua atividade, ele deve saber fazer o jornalismo, construir a sua matéria, seu vídeo, seu áudio, mas ele deve compreender a área em que ele está fazendo esse trabalho. Porque nós trabalhamos com ideias, e para você proferir uma ideia bem proferida, você tem que entender onde está pisando. No caso, estamos na Amazônia, tão diversa culturalmente.
Essa fotografia que está aparecendo ali, muito bacana, de uma menina, nós tivemos uma apresentação. Essa apresentação foi surpresa. Nós chamamos aí uma professora de uma comunidade indígena, na verdade ela fica ali localizada no Parque das Tribos, ela tem uma escola ali, ela foi convocada e nós tivemos essa apresentação no final, porque tivemos também uma mesa que discutiu a comunicação e a importância da comunicação para a divulgação das questões indígenas. Esse ano de pandemia, esse ano de 2021, que também teve pandemia, nós tivemos várias questões envolvendo indígenas, casos de desnutrição, de invasão por conta de garimpos ilegais que estão operando em algumas áreas, de descaso, da chegada do vírus a essas comunidades. Então foi importante ter esse momento para debater essas situações complicadas e também propostas, projetos que eles já têm em andamento para melhorar essa comunicação da comunidade com a sociedade de um modo geral. Embora muitas dessas tribos ainda isoladas, elas precisam ter interlocutores para fazer essa comunicação com o público externo. Até porque ali é que nasce o preconceito. Quando não se conhece a realidade, nasce o preconceito. Preconceito é eu diria que é a aparência, a face mais visível da ignorância. Quando você tem preconceito é porque você não conhece aquilo que você está conversando, dialogando. Então, um simpósio como esses quebra essa barreira. E eu imagino que vocês devam ter muitas informações, devam estar aí cheios de projetos para 2022 por conta do simpósio e de outras ações, mas isso a gente vai conversar já já sobre esses projetos, porque eu quero saber, hoje a gente está vivendo um momento ainda pandêmico, surgindo aí uma nova cepa, a Omicron, e a gente está falando aqui de híbrido, educação híbrida, volta às aulas presenciais. Como é que vocês estão lidando com essas informações? Como é que vocês estão se preparando para esse novo momento da pandemia? Como é que está sendo isso, professor? Então, acho que o Hernan pode até nos ajudar aqui, confirmando isso enquanto coordenador de curso. A primeira coisa que a gente está primeiro, assim, com um pensamento muito positivo de que a gente não entre num outro momento vivido em 2020. Porém, eu acho que todos nós, saindo de onde nós saímos, nós já estamos, assim, preparados para enfrentar qualquer que seja as decisões de novos protocolos ou de novos posicionamentos, porque assim, o nosso sistema de ensino é regido diretamente pelo MEC, pelo Ministério da Educação. E claro que a gente vai estar preparado para o que for determinado e o que for. A gente está vendo também que, assim como a Covid-19, essa nova cepa aí, quase ninguém tem ainda nada definido, ou é ainda uma coisa muito nova, mas o nosso corpo docente, mais uma vez eu reafirmo, é muito bem preparado, muito comprometido com a instituição, e seja qual for o modelo educativo que a gente vá implementar daqui para frente, nós, enquanto instituição, corpo docente, técnico administrativo, estaremos preparados, sempre lembrando que, e é uma frase que a gente sempre diz, que na Faculdade Boas Novas, o nosso maior patrimônio são as pessoas. Portanto, o nosso cuidado será sempre com as pessoas que depositaram em nós a confiança de passar pelo menos 4 anos conosco. Então, mais um pensamento muito positivo e pedindo a Deus que venha nos guardar de um outro momento como esse. Eu penso, professor, inclusive, Márcio, que nesse momento nós estamos preparados, estamos esperançosos de que essa nova variante ela não se mostre tão violenta quanto outras que nós tivemos, né? Inclusive ouvindo notícias, vício de jornalista, né? Já conversávamos sobre isso, a gente sempre fica vendo notícias, né? Já tem algumas análises de que quem está com a imunização completa tem uma vulnerabilidade. Sai na frente, né? Tem uma proteção. Então, vacina, né? Essa é uma coisa positiva. Então, mesmo chegando, nós estamos aí com uma questão positiva. Mas acontecendo o pior que nós esperamos que não aconteça, eu estou muito esperançoso. Eu acredito que tem que ter bastante conscientização, não só da população, mas também dos nossos governantes, para estar sempre com o pé atrás. Segurança. Eu acredito que a segurança, nesse momento,
é fundamental, a prevenção. Por exemplo, liberação de eventos agora. Isso, eu acredito que é um momento de atenção. Estamos vivendo um momento de atenção, de alerta. Né? E, inclusive, a gente está também recebendo aqui pergunta da Larissa Alves aqui no nosso WhatsApp, perguntando justamente sobre isso. Qual é a maior preocupação, desafio nesse momento para os docentes na educação? Aí eu acredito que vocês estão falando sobre isso, sobre essa precaução, e vocês estarem numa unidade, num pensamento junto, né? Congruente dentro da faculdade, nesse momento. O desafio talvez seria para o docente, né? E uma coisa interessante é que o coordenador da Faculdade Boas Novas também tem sala de aula, então não deixa de ter esse contato com os acadêmicos. A gente compartilha essas ansiedades com os professores também, e a gente está preparado. Eu acredito que nós, embora qualquer coisa, nós tenhamos que estar esperançosos, sempre tomando as medidas necessárias para não chegarmos ao pior, que eu acho que a decisão que nós tomamos agora é a que vai nos livrar do problema lá no futuro, né? Mas mesmo assim, todos estamos preparados. Eu acredito que os nossos docentes estão qualificados, estamos de posse das ferramentas necessárias, as melhores possíveis, para a gente não prejudicar a formação dos nossos alunos, assim como já fizemos em outras ondas da pandemia, e nós temos ali relatos de sucesso. Olha, eu estou olhando aqui o Instagram toda hora, porque a pessoa está mandando mensagem, tá? Só para me perdoem aí, porque eu estou aqui olhando no Instagram, acho que é, não sei, Sá Souza. O vestibular da Faculdade Boas Novas está em aberto, e se estiver, por onde eu posso fazer a minha inscrição? Essa Sá Souza é interessante. Sá Souza, sua pergunta é pertinente demais. Nós estamos com o vestibular aberto. Ele está com uma campanha espetacular, porque a gente pensa também no seguinte: embora essa nova variante tenha nos tirado um pouco o sono, mas nós estamos esperançosos de que é o ano da retomada, 2022. A gente vai começar esse processo de retomada, eu tenho fé nisso. E a gente está lançando uma campanha para os acadêmicos, para os candidatos da Faculdade Boas Novas, para que eles se matriculem por apenas R$ 99,00 em qualquer um dos nossos cursos de graduação. Eita, e você pergunta, direito está incluído nessa campanha? Está. Ficou atento com o que eu falei, jornalismo, né? Está. Todos estão, psicologia, todos os nossos 9 cursos de graduação se matriculam por R$ 99,00, e nós ainda estamos com bolsas de estudo mensais de 30% mais 5% de fidelidade. Para quem paga aí na data certinha, sempre é premiado, né? Maravilha. Ó, Luciane Lopes. Faculdade tem laboratório? Muitos laboratórios. Professora, eu vou rapidinho voltar um pouquinho, depois você fala do nosso núcleo de práticas, que aí já é maravilhoso. Mas no curso de jornalismo, Márcio, já ia chamar você de professor mais uma vez. Chamar. Acho que eu estou profetizando olha, como o papo é reto, eu vou abrir aqui a minha vida. Me chamam de professor Barretão, a senhora acredita? É porque é Paz Barreto meu nome. Aí eu fico lá no escritório, posso falar, né? Eu fico aqui no escritório, aí eu fico bem assim, ó. Aí eu fico com cara de velho, professor, aí o nome Paz Barreto é professor Barretão. Aí pegou, a família toda me chama de professor Barretão. Aí, professor Barretão, o que acontece? Nós temos os nossos laboratórios no curso de jornalismo, né? Laboratório de TV, que é um laboratório que está instalado na nossa unidade principal da Faculdade Boas Novas, estúdio de chroma key. Estávamos até falando agora, antes do podcast, da roupa da professora Maria José, né? Que ela pode trazer o verde, porque aqui nós não temos o croma, mas lá na faculdade temos um estúdio com chroma key equipado, com iluminação, tudo disponível para os nossos acadêmicos. E também temos laboratório de rádio. A gente está produzindo altos podcasts ali agora, incluindo inclusive também os cursos de graduação, teologia, pedagogia, gravando sempre material. Mas nós temos algo também muito importante dentro do curso, que é um laboratório a céu aberto, que é a Rádio Boas Novas e a TV Boas Novas, onde os nossos acadêmicos fazem práticas constantes, são estagiários constantemente das produções ali, tanto da TV quanto da rádio. Nós temos um programa de rádio que é veiculado todo dia, de segunda a sexta, entre as 16 e as 16h30, e ele é produzido por nossos acadêmicos, portanto, um programa laboratorial. Isso quanto a jornalismo, é importante ter dos outros cursos também. A teoria e a prática, e essa prática só acontece no laboratório mesmo. Exato. Mas temos os outros núcleos, temos um núcleo de práticas que envolve todos os outros cursos. A professora Maria José pode falar um pouco mais sobre isso, né? Que nós estamos aí. O professor, não tem jeito, né? Essa sempre foi uma das primeiras preocupações da Faculdade Boas Novas.
é exatamente preparar o nosso aluno para no momento que ele termina o curso, ele possa assumir a sua profissão conhecendo a prática dele, dessa profissão. Então, teoria e prática, elas precisam caminhar juntas para uma boa formação. E um dos nossos investimentos é na autorização de todos os cursos, e agora nós estamos ampliando o nosso núcleo de práticas multidisciplinares, que é um prédio que nós adaptamos, estamos terminando ali esse novo espaço. Lá mesmo? Lá mesmo no Complexo Canaã, e ali o prédio da pós-graduação, e ali vão funcionar os núcleos de todos os cursos. Nós vamos funcionar no mesmo prédio o Núcleo de Práticas Jurídicas, que é o NPJ, a Empresa Júnior, que é o Laboratório da Administração e da Contabilidade, inclusive inaugurando um posto da Secretaria da Receita Federal, que vai funcionar no nosso laboratório do curso de Administração e Contabilidade, que vai poder atender a comunidade toda e todas as pessoas que tiverem com problema de imposto de renda e tal, um núcleo da Receita Federal lá. E o nosso aluno praticando a sua profissão lá. Também teremos a brinquedoteca, que é o laboratório do curso de pedagogia, a capelania, a sala de capelania, que é o laboratório do curso de ciências teológicas. E a clínica também. A clínica, muito importante, que a Vilani vai me matar se eu não falar, porque ela é uma das maiores entusiastas, ela é a coordenadora do curso de psicologia. Ah, sim. É a clínica, o laboratório do curso de psicologia, que vai atender também ali toda a comunidade, ao entorno da faculdade. É importante ter essa aproximação, ter essa empatia com a comunidade. E hoje, professor, a gente vislumbra um profissional multidisciplinar. E essa proximidade das práticas laboratoriais vai ser fundamental para a formação do nosso egresso e do nosso acadêmico, porque eles estarão ali convivendo com colegas, com profissionais das várias áreas. Então ele já se inclui enquanto profissional da educação, ele já vai olhar, ele já vai participar ali, porque o núcleo de prática jurídica está muito próximo da psicologia. Então a gente está vendo isso com com um olhar muito positivo, esperançoso, como você falou. Esses são os projetos para 2022 já? Para 2022. Maravilha, maravilha, parabéns. E assim, já concluindo ali o nosso prédio para receber, para funcionar a todo vapor. Eu fico feliz que vocês se preocupam com essa aproximação com a comunidade. Hoje a gente vê uma comunidade carente ali, de Petrópolis, Coroado, Japinlândia. E é importante que a faculdade, a instituição de ensino, tenha essa porta aberta para a comunidade. Isso é fantástico. Eu quero agradecer e deixar aqui desde já o espaço da agência aberto para essas ações, para divulgar essas ações para toda a sociedade. Eu acredito que a população merece isso. A população merece. Agora, falando ainda de futuro, projetos, vocês esse fim de semana vão promover uma ação social. É a responsabilidade social que a gente está falando aqui justamente junto à comunidade. O que vocês vão oferecer nesse sábado lá na faculdade? Então, bem rapidamente... Pode colocar os cards aqui, Luquinha? Pode falar, Hernando. Pode falar aí, ó. Tá aí, ó. Olha, nós temos várias atividades e vários projetos, produtos para entregar à sociedade. Uma das coisas mais importantes, e a professora Maria José acaba de falar sobre isso, você também, é você atender a comunidade, né? Então nós vamos ter no sábado, dia 4, a partir das 8 da manhã até as 12, meio-dia, vamos ter vários serviços. Depois de amanhã já. Depois de amanhã, exatamente. Serviços como capelania, escova, atendimento jurídico, manicure, atividade de crianças, atendimento jurídico, artesanato, relaxamento com idosos, escuta psicológica, dentre várias outras atividades que nós estamos aí trazendo para a comunidade do entorno. Todos estão convidados, inclusive, leve a sua mascote, o seu mascote também, seu pet. Petzinho. Nós vamos ter a atualização da vacina antirrábica, então você pode estar ali levando o seu pet também para fazer parte dessa responsabilidade social da faculdade. Maravilha. Tudo gratuito, 0800. 0800.
Maravilha. O pessoal está perguntando aqui no Instagram se a pós-graduação vai continuar em 2022. Com certeza, com certeza. São vários cursos que nós temos, inclusive um que é único em Manaus, que é o Assessoria de Imprensa e Mídias Digitais, oferecido pela coordenação do curso de jornalismo. Há outros na área da educação, que é Magistério do Ensino Superior. Enfim, são várias pós-graduações que nós temos a oferecer. E 2022, com certeza, nós vamos estar funcionando. Estão perguntando aqui também, a Rebeca está perguntando se existe algum planejamento para resgatar acadêmicos que deixaram a faculdade. Meu Deus, é só falar com o professor Hernan, a professora Carla, que está aqui. Com certeza, Rebeca. De que maneira, hein, Rebeca? De que maneira? É só entrar em contato com o Hernan, com a coordenadora? Nós temos um projeto, que é o projeto de trazermos aquele aluno que foi embora. E é uma campanha especial que nós temos, muito especial, diga-se de passagem. Quem estiver interessado pode entrar em contato com 981 21 23 73. Pode falar, eu sou aluno, abandonei a faculdade, tranquei, mas eu quero retornar. O que vocês têm para me oferecer? Tem um plano diferencial. Tem um plano diferenciado. Tá na internet também, né? Pode entrar pela internet, fazer o contato. O Instagram qual é, Hernan? Pode. O Instagram nosso é FB Novas Oficial. Tá? Você tem a Faculdade Boas Novas no Facebook, o nosso site é fbnovas.edu.br e o nosso WhatsApp é esse número que eu gostaria de repetir, Márcio. Pode falar. 92DDD, né? 981 21 23 73, atendimento constante aí com a nossa equipe. Maravilha. Olha, eu agradeço imensamente, viu, professora e professor, vocês terem aceito esse convite. Eu sei que foi muito rápido, mas eu gostei muito do papo. Eu acredito que tem muito assunto pela frente, nosso tempo é curto, mas quero deixar aqui o convite para a gente estender esse papo para uma outra oportunidade, quem sabe logo agora no início do ano, para a gente conversar quais são os preparativos, como é que vocês vão iniciar o ano. Então o espaço da agência vai estar aberto aqui para a Faculdade Boas Novas. Muito obrigada, Márcio. Foi um prazer estar aqui. Quero agradecer. Agradecendo você, eu já agradeço a professora Carla também, né? Mas eu quero agradecer a professora Carla e toda a sua equipe pelo trabalho que ela tem feito e também por ter feito esta conexão aqui com o seu programa. Achei maravilhoso. Muito obrigada, foi um prazer. Agradecimento à professora Carla Castelo, a Sandra, né, da Assessoria de Comunicação da Faculdade Boas Novas, sempre aí colocando a gente para debater esses assuntos com a sociedade. E você, Márcio, muito obrigado, sinto-me honrado de participar aqui. Também estar aqui com a professora Maria José, nossa diretora-geral, sempre uma honra, professora, lhe admiro demais. Obrigada. E quero convidar vocês para um coffee break aqui, que foi oferecido pela Isa Padaria. Aqui eu sei que a Carla vai gostar desse aqui, ó, que tem Tucumã, ela gosta de Tucumã. Nós. Né? É uma tapioca com Tucumã. Eles oferecem esse coffee break para os nossos convidados e pode provar, viu? E aqui ele pede, toda vez ele fala assim, Márcio, os convidados gostaram? Então, fique à vontade, pode degustar desse coffee break. Um abraço aí pro meu amigo Raoni e para Dona Cléo, né? Dona Cléo, que estão atendendo lá na Isa Padaria. O telefone está na tela aí, Luquinha? Telefone na tela, delivery, pode ligar e conferir essas delícias da Isa Padaria. Nossa senhora, tem umas coisas que ele coloca no Instagram. É difícil para quem está fazendo dieta, viu, filho? É difícil. Um abraço aí pro Renison do Maná Delivery. O Renison que oferece aí um sanduíche artesanal fantástico. Eu sou suspeito de falar, porque eu adoro o sanduíche lá do Renison. Inclusive ele mandou um combo aí pra rapaziada aqui, pra equipe técnica. Obrigado, Renison, pelo carinho de sempre. Veio a barca pra gente aqui, ó, tá vendo? O pessoal tá comentando aqui já também, ó. E um abraço para a esposa do Renison, que está sempre acompanhando o nosso podcast. É a Tayane Ribeiro, que tem uma empresa de moda, né? Roupas, está na internet também, você pode acessar lá, é o Futuro da Moda Maquiagens. A Autorodas no nome do Bruno, Sede por Vidas, o Igor, Outlet da Tropa, o Borges, Coyote Suspensões, o Bruno e o meu amigo Robson, que está à frente da Chefão Barbearia e da Parintins Burger. A senhora torce por algum boi bumbá garantido caprichoso? Não.
Tô só pela cultura. E você, professor? Eu gosto dos dois também. Dos dois? Então vocês vão comer 2 sanduíches fantásticos. Eu e a Carla, a gente já foi lá, provamos o sanduíche do caprichoso e do garantido. Ele vem, um azul e um vermelho. Azul, tá certo. E a carne, ela é de tambaqui. Eita. A carne de hambúrguer de peixe. A cara da Amazônia. Maravilhoso. Então, faço o convite também para ir lá com o Robson. Um abraço para você, meu amigo. Muito obrigado também pela parceria de sempre. E eu quero agradecer mais uma vez a vocês dois, deixar o espaço da agência aberto para qualquer evento junto à comunidade. A gente está à disposição aqui. E, mais uma vez, gratidão. Gratidão por ter aceito o nosso convite. E convidar para esse coffee break, claro. Vamos lá, né? A vocês que acompanharam a gente até agora, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Semana que vem a gente volta na terça-feira, às 5h03 da tarde. Já temos... Vamos estar conversando com o novo comandante da Polícia Militar, Coronel Vinícius, para falar de toda essa logística de segurança, momento pandêmico. Ele receber agora esse desafio de comandar a Corporação da Polícia Militar, Segurança Pública do Estado do Amazonas. Então, terça-feira que vem, Coronel Vinícius, comandante da Polícia Militar, aqui no podcast Papo Reto, comigo. A todos uma ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você. Estou aqui no Maná Delivery, onde aqui o lanche tem preço de qualidade, tem qualidade no atendimento e mais do que isso, hein? Produtos totalmente selecionados. Pessoal, e o Maná Delivery fica localizado na Avenida Airão, aqui no centro, atrás do Hospital Santa Júlia. É fácil de localizar, olha só. Nós não fechamos, todos os dias atendemos a partir das 4 horas até meia-noite. Entregamos em toda Manaus. Você, mulher, venha nos fazer uma visita. 9211-8657. Ligou, pediu, chegou. Entregamos em toda Manaus. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Maicon Tadeu. Vim falar um pouco sobre desafios. Desafios esses, quem sabe, muitas vezes dá incerteza aquilo que você quer para a sua vida. O que você quer verdadeiramente para você? Às vezes aquele desafio no trabalho, na profissão, nos seus sonhos. O que você quer para você, verdadeiramente? As pessoas às vezes me perguntam, Maicon, como você consegue lidar com o seu dia a dia? Pois como você, eu também sou pai. Sou empresário, tenho desafios todo momento ao lidar com pessoas, mas principalmente com aquilo que passa dentro de mim, com os meus medos, às vezes as incertezas. Eu te digo, se eu conseguir, você também consegue. Acredite em você.